Olá, mulher linda, maravilhosa, mulher selo da criação do Pai. Eu vou estar disponibilizando 7 vídeos, durante essa semana para nós falarmos sobre 7 mulheres da Bíblia. E a primeira mulher que eu quero falar hoje é sobre Isabel. A Bíblia vai nos contar em Lucas, capítulo 1, no versículo 5, diz: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo eles avançado em dias. Essa história, hoje de manhã eu estava lendo e comecei a pensar, me colocar no lugar de Isabel. Quando a Bíblia fala que Isabel era já avançada em dias, ou seja, na visão de Isabel, já não era mais possível ela ser mãe. E isso fica claro para nós quando um anjo aparece para o esposo dela, para Zacarias, né? Ele começa a falar, né? Ele estava ali exercendo o seu papel de sacerdote, e de repente Zacarias vê um anjo. Que coisa maravilhosa. E aí o anjo diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, te dará à luz filho, a quem darás o nome de João. E aí, queridos, eu acho tão interessante que aqui prova para nós que eles já tinham orado muito para isso. Naquela época, uma mulher sem filhos era considerada uma vergonha. E isso não mudou quem eles eram no Senhor. Eles continuaram irrepreensível, buscando ao Senhor mesmo com as suas orações não atendidas. Quantas pessoas você conhece hoje que elas desistem tão fácil por poucas coisas? Mas nós não somos daqueles que retrocedem, né? E isso mostra para nós por quê? Porque Zacarias, eu acho assim, né? Aqui Zacarias mostra quem nós somos, né? Nossa humanidade. E aí ele fala assim para o Senhor. Então, perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Vamos lá, gente. Mulher, não foi um pastor, um profeta, alguém que chegou e falou: cara, sua mulher vai ficar grávida. Foi um anjo. Você imagina a presença de um anjo que causa, né? A presença de um anjo, sabe? A glória que vem junto, a beleza dele. E mesmo assim, Zacarias, como isso pode acontecer? Ele chegou a duvidar. E aí o anjo fala: porque você duvidou, você não vai falar mais até o menino nascer. E Zacarias ficou mudo. O que eu tiro disso, querida, que eu e você, muitas vezes, de um longo tempo de oração, de busca, e quando as coisas não acontecem, corremos o risco de desistir ou de não acreditar mais que aquilo pode acontecer. Aconteceu isso com Zacarias, que era um sacerdote irrepreensível diante do Senhor. Ele olhou para o natural, para a circunstância, e eu e você fazemos o mesmo. Olhamos para a circunstância, ele olhou e falou: como pode ser isso? A minha mulher é avançada em dias, ou seja, a minha mulher é velha. A minha mulher é velha. E eu também. Tem jeito não. Mas os impossíveis dos homens é possível para o Senhor. E essa mulher concebeu. E o que eu acho mais lindo nessa mulher, gente, a Bíblia fala lá no versículo 24: passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu
e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Ou seja, a vergonha que ela tinha, o Senhor tirou. Mas, gente, essa mulher que esperou uma vida inteira para engravidar, estava na velhice, ela não contou para ninguém. Mulher, cuidado com a sua boca. Ela guardou para si. Ela, sabe, adorou o Senhor, porque ela fala assim, que o Senhor a contemplou e ela ocultou. No capítulo 2, nós vamos ver que o anjo também aparece para Maria. Amanhã nós vamos falar de Maria. Maria era prima de Isabel e sabia com certeza que Isabel não poderia ter filhos. E Maria não sabia ainda que Isabel estava grávida, que havia acontecido um milagre sobrenatural. Então eu aprendo com essa mulher também, que eu e você temos que guardar o nosso coração. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você tem aberto o seu coração, falado, sabe, os seus segredos. Busque pessoas que têm a mesma visão, pessoas que têm a mesma direção, que caminham no mesmo propósito. E os impossíveis dos homens são possíveis para o Senhor. Então, o meu recado para você hoje, a mulher, não desista. Talvez aquela oração que você já fez há muito tempo e até desistiu. Tem um tempo, tem uma hora, tem um propósito. A oração de Isabel e de Zacarias não foi respondida no tempo deles, mas foi respondida no tempo do Senhor. O Senhor tinha um propósito para aquele tempo, porque João tinha que nascer para anunciar Jesus. Então existe um tempo. E a oração, ela é ouvida. Existem algumas orações que não são respondidas? Sim. Existem várias que a Bíblia diz que elas não são respondidas, mas também a Bíblia vai dizer que Isabel e Zacarias, eles eram irrepreensíveis. Então o Senhor ouviu e respondeu a oração deles no tempo certo. Então não desista, não desista. Os impossíveis dos homens são possíveis para o Senhor. Essa semana foi uma semana assim muito difícil para mim, muito. Ontem foi um dia de ficar chorosa o dia todo. Eu fiquei, Senhor, coisas que o meu marido resolveria em 2 horas, faz 2 meses que eu ainda não resolvi. E eu queria tanto ouvir a voz dele, queria perguntar algumas coisas para ele, sabe? E foi um dia difícil. Saudade sempre vai ficar, né? A falta. E aí de manhã eu comecei a olhar, a ler essa palavra, e Deus foi me enchendo e foi me falando. Os impossíveis dos homens é possível para o Senhor, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre Maria. Eu te espero, tá bom? Beijos.